E nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede Litoral de Comunicação Luciano Brandão, ele que é o diretor regional de Relações Institucionais da Corsan Aegea. Luciano, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bruna, muito obrigado pela oportunidade. A Rede Litoral tem sido uma parceira aí para divulgar os assuntos do saneamento e nós estamos muito à disposição, querendo trazer realmente para a comunidade muita informação sobre o que está sendo feito, sobre os nossos desafios, que não são desafios somente da Corsan, são dos municípios da Corsan, da comunidade. Então vai ser importante poder hoje compartilhar aqui na rede, na TV Litoral, desses anseios, dessas metas das nossas organizações para os próximos momentos aqui na região do Litoral Norte. E a gente já começa falando justamente sobre isso, Luciano. Para começar, como que a Corsan, a Aegea, né, agora tem estruturado a atuação aqui na nossa região, no litoral norte do Rio Grande do Sul? Quais são as prioridades da empresa aqui para a região? Bom, é importante até elucidar para quem nos acompanha que o Grupo Aegea é um grupo que está presente em 18 estados do país, né, com várias empresas de saneamento que compõem este grupo. A Corsan é uma delas, a maior, inclusive, a maior mobilização do Grupo Aegea, né, em um estado no Brasil. Então, a Corsan ela está hoje em 317 municípios no estado do Rio Grande do Sul e tem uma missão aí de, nos próximos 8 anos, arredondando, garantir que as metas estabelecidas no Marco Legal do Saneamento sejam cumpridas. Claro. Então, a gente está estruturado não somente com as melhores tecnologias, né, estruturando um quadro de colaboradores capacitado para isso. Nós já tínhamos da Corsan, ainda do controle público, que é com alguns remanescentes, mas nós estamos falando aqui de mão de obra qualificada para dar conta de fazer tudo o que precisa ser feito e atender a comunidade conforme a comunidade espera. Então, são projetos, concepções, investimentos, tecnologia e tudo isso balizado sempre, Bruna, pelas licenças de operação. Sim. Ou resoluções dos órgãos federais e estaduais com relação à potabilidade. Então, a qualidade para nós é uma regra inegociável na prestação deste serviço. E é muito importante a gente entrar nesse assunto, né, Luciano, porque marca agora, então, uma nova fase, uma nova etapa, a participação da Aegea em uma estatal que era a Corsan. Aconteceu, então, essa privatização e a gente vê que isso é um novo marco para o saneamento aqui no nosso estado. Quais são os avanços que podem ser percebidos já nessa transição e o que na prática aqui mudou para os nossos municípios litorâneos? Olha só, deixando de ser uma empresa pública, passando a ser uma empresa de controle privado, a gente pode se desfazer de algumas amarras burocráticas previstas pela legislação, até mesmo pela preocupação da utilização do recurso público, enfim. Então, um dos grandes entraves, das grandes dificuldades eram as licitações. Essas nos demandavam energia, tempo e, por vezes, não os melhores resultados. Hoje não. Hoje a gente tem agilidade para contratar, para adquirir qualquer material e equipamento que se precise, e se consegue cobrar qualidade e, inclusive, na medida da necessidade, trocar o fornecedor do serviço ou do equipamento quando necessário. Isso nos trouxe mais rapidez para o atendimento, né, mais agilidade para o atendimento, e nós conseguimos garantir mais qualidade no resultado final disso tudo também. E, Luciano, vale lembrar, para quem não conhece, um processo de licitação, sempre os órgãos públicos são obrigados a contratar, a aderir o menor preço fornecido, né? O que isso, por vezes, implica nessa situação que tu acaba de colocar, que nem sempre o serviço é fornecido com a melhor qualidade possível. Nós tínhamos muita dificuldade e, na verdade, a legislação tem que ser cumprida, né, pelos entes públicos, mas tem esses entraves aí que, por vezes, realmente causavam alguma dificuldade. Mas, passado, no momento novo, a partir de 2013, então, a Corsan passa a ter o controle do Grupo Aegea, um grupo privado, com uma participação já e uma experiência de 15 anos no país, e a gente passa, então, a
ter mais agilidade para coberturas e atendimentos do que precisa ser feito. Então, veja que nós já evoluímos em muito, passamos de 20%, por exemplo, de cobertura que nós tínhamos de esgoto no estado para 28% na região atendida pela Corsã, nos 317 municípios. Então, veja que dos 497 municípios do estado, nós estamos em 317. E nós podemos afirmar aqui tranquilamente que as metas estabelecidas pelo marco legal nos municípios onde nós estamos atuando serão integralmente cumpridas. Isso nós estamos ajustados com os municípios e vamos cumprir, não recuamos em nada, não negociamos qualquer alteração, porque ajustamos e cumprimos as metas. É importante a gente falar também sobre o marco legal de saneamento, né, Luciano? Que são legislações que não são impostas apenas para a Corsã. Na realidade, como a gente conversava aqui nos bastidores, a Corsã ela é uma prestadora de serviço, mas quem acaba por ter que cumprir são os municípios. Fala um pouquinho mais para a gente sobre a questão do marco legal de saneamento. Bruna, o titular do saneamento é um município. Sim. A Corsã é uma empresa que presta este serviço do saneamento e tem, então, a concessão, através de contratos de concessão, firmados com os municípios. Então, as metas estabelecidas pelo marco legal, e aí a gente pode falar um pouquinho já, de cobertura de água tratada de 99% pelo menos, e coleta e tratamento de esgoto de pelo menos 90% para as regiões urbanas, e isso está cravado na legislação. Isso os municípios vão ter que cumprir em todo o país. É uma lei federal, a Lei 14.026 de 2020, o novo marco legal do saneamento. Também tem uma terceira linha aí, que é a de redução de perdas, controle e redução de perdas. Mas são metas que são firmadas e estabelecidas aos municípios, e a Corsã, por conseguinte, vai trabalhar para cumprir. Então, a gente tem uma carência, é um passivo do país todo realmente as questões de saneamento. Veja que até mesmo ainda de abastecimento de água, não se fala então, imagina de esgotamento sanitário. Então, a gente está aqui no estado muito preparado, com projetos, tecnologias, investimentos alinhados para cumprir essas metas firmadas com os municípios através dos contratos de concessão. E que bom a gente ouvir isso. Luciano, agora justamente quando a gente cita dos nossos municípios, o Litoral Norte ele tem uma peculiaridade, uma particularidade, porque nós vivemos um crescimento acelerado. É a região que mais cresce, mais se desenvolve no nosso estado do Rio Grande do Sul, e isso é impulsionado com toda certeza pelo turismo e também pela expansão urbana. De que forma a Corsã pretende acompanhar esse ritmo de desenvolvimento para garantir essa infraestrutura adequada e também a essa adequação aos novos marcos legais? Tu trazes aí um desafio que ele sim é da Corsã, mas ele também é dos municípios, né, em muito. Tem que preparar a estrutura com obras estruturantes para garantir esses atendimentos. Como um todo. No saneamento, e não é diferente, porque, veja, as garantias de qualidade de saúde e de preservação do meio ambiente, porque esse desenvolvimento ele tem que se dar de forma sustentável. Então, o que acontece nos últimos 4 anos, pós-pandemia, depois as enchentes da região metropolitana, enfim, todas essas regiões que foram assoladas por intempéries, tem feito realmente, e o censo mostrou isso, que o tamanho das comunidades aqui, a quantidade de população realmente tem aumentado. E olha que o censo nos aponta alguns índices que os municípios dizem que não é verdadeiro, que a população é muito maior. Então, e claro, sente aqui, né, este crescimento. Subnotificações, né, Luciano? Os municípios estão apontando subnotificações. Exatamente. Estão trabalhando nessa linha, até porque tem outras medidas que são adotadas pelos municípios, ou medições que são feitas, que estabelecem aí indícios de populações maiores. Então, a Corsã, é claro que está com um radar nisso tudo, porque esses investimentos, e até mesmo para atender as metas estabelecidas pelo marco legal, dizem respeito a esses crescimentos também. Mas são questões pontuais. Ok, a Corsã vai se adequar a essas questões pontuais. Veja que nós temos municípios que já têm índices de cobertura um pouco mais adiantados, mas nós temos municípios que ainda têm 0 de cobertura de esgotamento sanitário, por exemplo. Sim. E o marco legal estabelece uma regra para todos. Então,
nós temos feito investimentos, as nossas previsões aí para o final de plano são da ordem, em todo o estado onde nós estamos presentes, de 15 bilhões. Só aqui na região do litoral, um investimento previsto no final de plano de 550 milhões, mais de meio bilhão, para dar conta de garantir esses índices de cobertura. E nós estamos organizados para isso, né? O time está preparado, tem essas variações em função do verão, então tem realmente a questão sazonal que precisa ser considerada, mas os nossos equipamentos têm recebido os retrofits, as revisões que precisam acontecer. Nós estamos inaugurando novas estações de tratamento, como há 40 dias atrás em Cidreira, as previsões de inaugurar a EIT de Imbé já também até o final deste ano, que é para garantir todo o atendimento a este crescimento, a esta reorganização imobiliária, porque tem passado aí o litoral gaúcho, Claro. O litoral norte. Então, é desafiador, e não é desafiador somente para um ou para outro, é desafiador para quem mora, é desafiador para a companhia que presta serviço e para os municípios que precisam se estruturar para isso. Nós vamos fazer parte disso com muita responsabilidade, para dar conta de acompanhar este crescimento da forma mais organizada possível. Brandão, tu comentou em alguns investimentos já, algumas obras que já foram entregues. Existe alguma coisa já, algum ponto principal que será focado os esforços da companhia nos próximos anos? Sim. Veja que o litoral norte, sim, se a gente vai falar do litoral norte, o lastro de arrecadação, de organização desses municípios se dá em muito pelo turismo. Então, não tem como a gente falar de saneamento apartado de preservação do meio ambiente no mar, então para as questões de balneabilidade, das lagoas, esse cinturão lagunar fantástico que tem aqui, que precisa ser preservado, e que é fonte de água, inclusive, de captação para tratamento e distribuição. Então, a Corsã está muito alinhada com tudo isso. Bom, se nós não tivemos no decorrer da caminhada aí da Corsã as melhores tecnologias à disposição, hoje nós buscamos as melhores tecnologias com os investimentos que sejam necessários. Por quê? O órgão ambiental licenciador, a FEPAM, que fiscaliza, e os próprios entes da saúde esperam que a Corsã faça os investimentos na busca das melhores tecnologias e na maior eficiência possível de tudo para prestar esse serviço. Então, nós hoje com muita responsabilidade mesmo, até mesmo responsabilidade técnica, onde o CPF do meu colega, do colaborador da Corsã, fica vinculado diretamente às licenças. Então, a Corsã tem essa responsabilidade em garantir a integridade também dos seus colaboradores, né? Então, a gente está falando aqui de tecnologia de tratamento, a gente está falando de responsabilidade de tratamento e de qualidade do resultado final, essa água e este efluente que é lançado ao meio ambiente ao final do tratamento do esgoto. Então, é importante poder aproveitar este momento para abrir um pouco, detalhar um pouco mais para a comunidade o quanto é importante, Bruna, que se continue acreditando nas instituições, entende? No momento em que a rede social toma conta e qualquer post lá, sem responsabilidade nenhuma, muitas vezes é trazido e chega até os usuários da internet, que as pessoas continuem acreditando nas instituições que estão aqui há muito tempo, prestando serviço de qualidade e têm responsabilidade sobre tudo isso. Então, aqui no Litoral Norte tem acontecido muita discussão, enfim, e muitas vezes pela rede social, sem se identificar quem escreve, quem posta, quem de fato buscou informações para trazer para a comunidade, que os meios de comunicação, aqueles que são os reconhecidos e confiáveis, sejam realmente os mais utilizados, e que as companhias, ou no caso da Corsã, no caso dos municípios, dos entes que regulam e que fiscalizam esses serviços, estão comprometidos. Então, que a comunidade tenha realmente esta aproximação, receba as informações e confie nos entes. A gente estava falando da questão do meio ambiente e eu não posso deixar de perguntar, Brandão, o saneamento ele é essencial também para todo esse ciclo ambiental. Existe uma preocupação bastante grande que está circulando nos últimos meses, e a gente pode dizer também, final do ano passado, isso já era algo que veio bastante à tona,
existe uma preocupação enorme acerca da questão do emissário de Xangri-Lá para o rio Tramandaí. Quais as ações, quais as tecnologias que estão sendo implementadas pela companhia para garantir uma sustentabilidade e também a proteção desses recursos naturais? Veja que a gente segue na linha de sistemas integrados, tanto para abastecimento de água, quanto para o tratamento e a dispensa, a disposição do efluente final. Isso acontece pelo Brasil todo, acontece aqui no estado, na região metropolitana, em várias cidades, onde a água tratada em um município também é distribuída, além daquele município onde está o equipamento de tratamento, mas no município ao lado também, e às vezes 2, 3 municípios, a partir de uma fonte de tratamento da Corsã. Sim. Para o esgotamento sanitário, a mesma coisa. Por vezes, o tratamento feito em uma cidade precisa ser dispensado na cidade ao lado. Isso é muito comum no estado do Rio Grande do Sul, mas não era tão comum, e é por isso que há alguma resistência aqui no litoral, porque nós tínhamos um outro tipo de tratamento aqui, que era a disposição em bacias de infiltração. Agora passa a se usar, até para dar conta de evoluirmos e acompanharmos o crescimento da região do litoral, a necessidade de nós usarmos outras formas de disposição além das bacias de infiltração. E aí, o mesmo meio de lançamento que se usa na região metropolitana, nos rios da região metropolitana ou de outras regiões do Rio Grande do Sul, disposição em um rio. Como nós temos aqui poucos rios, e é o rio Mampituba em Torres, o rio Tramandaí e também o rio Palmares, mais ao sul da região do litoral norte. Então, esses rios, eles serão sim, de uma forma ou de outra, desde que licenciados pelo órgão licenciador FEPAM, com a responsabilidade técnica, com muita responsabilidade técnica, serão usados para a dispensa, sim, dos efluentes tratados. Eventualmente, e aí abre o espaço para alguma oportunidade, aí, enfim, de quem quer aproveitar este espaço, se fala em lançamento de esgoto, né? E aí tem uma tendência em toda nessa fala aí de realmente que não é da melhor informação. Mas a gente está falando de efluente tratado, então o esgoto que foi coletado nas cidades, que foi tratado adequadamente e conforme a licença de operação da FEPAM, emitida pela FEPAM. E aí vamos lá, a FEPAM, um dos órgãos mais criteriosos do país, para que ao final e ao cabo do processo emita uma licença de operação. Então, a gente está falando aqui de um efluente devidamente tratado, fiscalizado, e só então, depois de garantido o enquadramento nos parâmetros da licença de operação, sim, poder ser licenciado ao meio ambiente novamente. Muitas vezes, e posso aqui até te dizer que todas as vezes, numa qualidade melhor do que a que está no recurso hídrico, que muitas vezes recebe efluentes ou esgoto in natura oriundo de ligações irregulares que acontecem por vezes nas cidades. Então, a qualidade do nosso efluente, principalmente aqui no litoral, com o enquadramento em índices restritivos, muito mais restritivos do que no resto do estado, de modo a garantir um efluente de muita qualidade para que seja dispensado no meio ambiente novamente. Então, os equipamentos daqui recebem realmente tecnologias e investimentos que garantem índices muito mais restritivos de qualidade. Como a gente está falando, esses também são um dos desafios de expansão e urbanização das cidades, né, Luciano? Como que a Corsã está pretendendo atuar como parceira dos governos locais, atuando também na questão do planejamento, na atração de novos investimentos, e como que a empresa está buscando, então, fortalecer essa relação institucional? Ótima pergunta, porque a gente passa a ter agora, além de uma pessoa responsável por esta relação, que está muito mais próximo dos meios de comunicação, dos eleitos, né, sejam prefeitos, vereadores, as entidades de classe dos municípios, associações de bairro. Então, hoje nós temos um grupo que é de responsabilidade social. E este grupo ele está presente para levar informações sobre o pré-obra, antes das obras acontecerem,
acompanha as obras e depois, no final, dá as informações para a adesão ao sistema, tanto de água quanto de esgoto. Então, isso já trouxe uma aproximação maior. Nós temos hoje um agente de comunicação que fica à disposição do Litoral Norte, então está muito mais próximo dos meios de comunicação, daqueles assessores de imprensa das prefeituras, né? Isso trouxe realmente um valor enorme de aproximação, e programas sociais. E aí, vamos lá, portas abertas. Então, hoje, de fato, portas abertas para que a comunidade possa visitar as estações de tratamento de água e de esgoto. Também temos um programa chamado De Olho no Óleo, né, que tem bacana. Inclusive gerado aí fontes de rendas alternativas, né, para comunidades. Um programa Afluentes, que é uma visita que nós fazemos no bairro, juntando as lideranças para falar sobre saneamento e sobre as ações que nós estamos tendo ali. E Saúde Nota 10, que nós chamamos, que é visita às escolas. Estão levando informação sobre saneamento, saúde, o uso adequado das instalações da Corsã nas escolas. Veja que, por vezes, quando nós temos um extravasamento ou outro, ele não é por falta de dimensionamento, por um mau dimensionamento, uma má operação do sistema, mas porque a rede está sendo não usada da forma mais adequada. Então, até isso, poder levar essa informação às escolas, às entidades de classe, às associações de bairro, tem realmente trazido um resultado maravilhoso, em que as pessoas começam a entender mais sobre o saneamento e se sentem identificadas com as questões do saneamento. Para nós da Corsã, realmente um valor enorme, né, poder estar compartilhando com as comunidades. Que bacana, e são projetos de impacto social também, não só na questão da infraestrutura das cidades, mas também diretamente na sociedade, né, Luciano? Luciano, a gente observa também que existem comunidades tradicionais, municípios menores, áreas vulneráveis aqui do nosso litoral, que não têm um sistema de rede adequado ou por não ter ainda a implantação total do serviço. De que forma a Corsã Egea está lidando com essas situações? Olha só, a gente não pode esquecer nunca que nós temos a responsabilidade de cumprir a legislação. A base legal está garantida. Até 2033 temos que garantir. O passivo é grande, então nunca vai acontecer esse atendimento tudo de uma vez só. Nós temos isso aberto num cronograma de 8 anos e as regiões urbanas receberão seus atendimentos. Isso tudo alinhado com as prefeituras municipais, que é quem dá essa batida, inclusive, porque não adianta a Corsã estar planejando ir para um lado e o município está querendo desenvolver para outro. Então, na medida do possível, considerando que nós precisamos cumprir o marco legal, também não dá para inventar moda de forma que comprometa o cumprimento das metas estabelecidas pela legislação. Mas, onde é possível nós compatibilizarmos com o município, a gente então consegue desenvolver caminhos juntos aí, de forma até interessante, que cause menos impacto nas comunidades, como, por exemplo, nós passarmos as redes antes do município fazer os seus pavimentos, ou seus repavimentos, né? Então, hoje a gente tem um pouco mais de facilidade de tratar com os municípios sobre isso, assumir compromissos, com alguma agilidade, inclusive, de modo que possamos compatibilizar essas obras que são estruturantes dos municípios e cause menos impactos nas comunidades, né? E essas obras estruturantes, a gente sabe que, por vezes, no verão, elas precisam se multiplicar, né, Luciano? O litoral ele enfrenta um aumento expressivo não só da população que fica residente aqui no município, que decide vir morar aqui na região, mas também da nossa população chamada flutuante. E o consumo, por consequência, ele aumenta também, principalmente a demanda por serviços na alta temporada. Como que a Corsã está se preparando nesse período pré-veraneio? Nós temos um plano verão, e este plano verão ele traz um investimento específico em equipamentos reservas, em equipamentos de manutenções corretivas, como, por exemplo, caminhões hidrojatos, também alguns de prevenções, como caminhões-pipas, que ficam estrategicamente distribuídos. Além do fortalecimento das equipes em quantidade e trazendo de outras regiões, pessoal mais técnico também,
nós temos a previsão de implantação de grupos geradores de energia. Por quê, Bruna? Nosso principal insumo, talvez dos principais insumos, a energia, para fazer o tratamento, a captação, o tratamento e a distribuição para a comunidade. Daí, inclusive, um histórico que nós temos, que já está ficando bem para o passado, de grandes períodos de desabastecimento de água. Em alguns momentos, inclusive nas regiões de ápices de público aqui no litoral. Sim. Então, mas isso está ficando no passado, porque dos últimos anos nós já não temos mais isso. É muito em função dos grupos geradores instalados. Então, hoje, quando a menor variação da energia ou de rápida falta de energia, nós temos grupos geradores que entram de forma automática e que garantem que o processo continue, tanto do tratamento quanto da distribuição. Claro que isso para o verão, que é quando nós temos uma densidade demográfica flutuante, mas muito alta, Sim. aqui no litoral, uma concentração. Então, veja que assim, às vezes eu visito um prefeito, o prefeito diz, eu estimo que nós teremos na cidade 1 milhão de pessoas na virada do ano. Por vezes é 10, 20 vezes mais do que a capacidade do que normalmente normal. tem. Só que hoje já não é só mais um prefeito que fala, são vários prefeitos que dizem, vou trazer uma população de tanto, já começa a estimar, em função da sua organização, ele consegue medir um pouco disso. Se não bastasse o crescimento que já está acontecendo nos últimos anos, e eu não sei também se a comunidade aqui pôde observar, mas grande parte dos estados que são litorâneos pelo Brasil, eles desenvolveram do seu litoral para o centro. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma característica um pouco diferente. Ele se desenvolve ali na região metropolitana, na Serra, no centro, e agora começa a crescer na região litorânea também. Então daí a necessidade de que todo mundo olhe com uma lupa para tudo isso também, para acompanhar esse crescimento. Bom, nós estamos no saneamento fazendo isso, e para o verão, que tradicionalmente já tem os índices flutuantes aqui, uma sazonalidade enorme, nós temos então os grupos geradores que ficam instalados durante os 3 meses, e em alguns momentos, quando tem muito público aqui, nós inclusive utilizamos o gerador como a única fonte de energia, de forma a garantir que o sistema não fique oscilando. Essas oscilações para o saneamento são muito ruins, né? Tanto geram necessidade de manutenção do sistema quanto desabastecimento. Claro. Então, os grupos geradores têm solucionado. Veja que de 23 para 24, nós tínhamos 23 grupos geradores fixos instalados nas nossas instalações das cidades litorâneas. No verão de 24 para 25 foram 28, e neste verão de 25 para 26 nós teremos 52 grupos geradores. Por quê? Nós priorizamos as questões de abastecimento de água, mas agora já estamos preocupados também com a questão do saneamento, do esgotamento sanitário, dentro dos condomínios, onde nós já operamos a elevatória de esgoto. Então, lá nós estamos colocando também os grupos geradores agora. Então, assim, a ideia é que não vai ser por falta de abastecimento de água ou problemas de saneamento que a gente terá comprometido aí questões do verão de 25 e 26 no litoral norte. Que bacana. Luciano, agora, mais uma vez, agradecendo a tua presença aqui com a gente na Rede Litoral de Comunicação. Olhando para o futuro, quais são as metas, além do marco legal de saneamento? E quais são os compromissos da Corsã-Egea para o litoral norte? E que mensagem deixaria para os moradores, para os veranistas, sobre o papel da empresa aqui na nossa região? Importante, obrigado por essa oportunidade de falar de uma forma mais ampla assim, do interesse da companhia. Os investimentos acontecerão na medida da distribuição deste cronograma. A responsabilidade técnica é um compromisso que é assumido não somente formalmente, mas com a integridade dos nossos técnicos, a garantia da integridade dos nossos técnicos, e isso vai resultar numa qualidade do serviço prestado, seja para a água, seja para o esgoto. Essa é uma reta que nós não andamos fora dela. A preservação do meio ambiente é fundamental para a organização de qualquer sistema, a preservação dos ecossistemas, então tudo que tem a ver com recursos hídricos e que está no entorno. Também você falou rapidamente aí, mas tudo que tem originário no entorno disso, então vamos lá, pescadores,
indígenas, quilombolas, as comunidades que se desenvolveram no entorno dos recursos hídricos, estão tendo cada vez mais o nosso olhar, o nosso acompanhamento e, inclusive, a nossa disposição de estarmos presentes e compartilhando momentos e estruturas dessas regiões. E a gente não tem como não pensar, Bruna, que as próximas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, precisam chegar aqui e encontrar um meio ambiente e as condições de saúde que nós também encontramos aqui. Então, se a gente for pensar que a gente pode passar aí degradando, né, não permitindo que todo este ambiente seja preservado, realmente seria uma grande irresponsabilidade da nossa parte. A ideia é que o futuro seja sempre melhor, né? Isso, mas que toda essa estrutura aqui seja mantida ou melhorada ainda. Então, a Corsã olha para isso com muita responsabilidade e os eixos de saúde e preservação do meio ambiente são o nosso mote. Sempre foi, a Corsã está aí há mais de meio século atuando na organização e ajudando esse Estado a se organizar e se desenvolver, e não vai ser agora, com todo este aparato de informação, conceitos novos, tecnologias, entendimento de que nós precisamos buscar a melhor tecnologia que o Grupo AEGEA trouxe para a Corsã, que nós vamos abrir mão desta qualidade, deste resultado final que nós queremos. Então, a comunidade pode confiar na Corsã, nós estamos cada vez mais próximos justamente para que esta relação de confiança seja preservada, fortalecida e que a comunidade se sinta muito confortável com a presença da Corsã para os assuntos do saneamento. Eu queria agradecer muito o espaço concedido pela Rede Litoral, obrigado por esse espaço aqui, a gente poder falar de uma forma tão transparente e direta para a comunidade do que nós pensamos e do que nós queremos fazer para o estado todo, mas nós falando do Litoral Norte, então, os interesses do Litoral Norte. A Corsã realmente vai trabalhar fortemente para garantir que a qualidade do seu serviço seja cada vez mais percebida pela comunidade aqui do Litoral Norte. Muito obrigado. Nós que agradecemos os esclarecimentos. Muito obrigado mais uma vez. Luciano Brandão, diretor regional da Corsã aqui de Relações Institucionais, direto e com exclusividade aqui para a Rede Litoral de Comunicação.